é algo que eu acredito que falta pouco para se comprovar esse tipo de coisa. Não vou te falar que de repente vou encontrar lá um ser igualzinho a gente. Que tem, porque pelo menos nos casos ufológicos são descritos tipologias de seres que são parecidos conosco. Então deve ter. Assim como outros também bem bizarros. Ou humanoides, né? Aqueles baixinhos, cabeçudo, com olho preto, que eles chamam de greys, né? Essa ideia, ela não vem do cinema? Ela vem de aparições mesmo? Vem de casos, né? Então, o Jader Pereira era um ufólogo brasileiro, já falecido. Ele foi um dos primeiros brasileiros que instituiu uma tipologia de seres. Tem até um livro que ele escreveu que tem baseado em vários casos de terceiro grau, né? Que são contato com seres, onde ele traça ali algumas tipologias. O norte-americano, um astrônomo que trabalhou no projeto Blue Book, que é o J. Allen Hynek, né, que foi consultor do filme, inclusive, do Spielberg, aquele contato imediato de terceiro grau. O Hynek, ele também criou uma tipologia. Então tem o tipo alfa, que é esses baixinhos, tem o tipo beta, que é parecido conosco, que botar um terno aí entra na festa tranquilamente. Geralmente eles têm as feições belas, né? Aqueles loirões lá, com a pele lisinha, né? Deve fazer algum tratamento bem legal. Né? Os betas são 15% dos casos. Os baixinhos, feinhos, que é o tipo alfa, que é o grey lá, 80% dos casos. E 5% dos casos são seres bizarros, né? Então tem o alfa, beta e o gama. O gama aí estaria o ET de Varginha, né? Aquela criatura de Varginha, com olho vermelho, calombinho, seres com o corpo todo coberto de pelos, seres robóticos, energéticos. E isso que eu queria te perguntar, existe algum relato desses seres energéticos? De ser só uma energia, não ser necessariamente um ser, uma civilização que seja tão avançada que eles se tornaram energia? Então, que eles são. É uma conjectura, é uma possibilidade. Sim. Agora, eu vou colocar lenha na fogueira aqui. Alguns casos, nós que pesquisamos e a testemunha viu algum ser desse tipo que tentou tocar, mas não conseguiu tocar, a mão ultrapassou, nos leva a crer que poderia ser uma espécie de holograma. O ser fica bonitinho, quietinho, protegido, sem correr risco nenhum dentro da nave, projeta uma imagem 3D que interage normalmente com você como se fosse uma pessoa. Só que ela não está correndo risco nenhum. Tanto é que as testemunhas, quando foram tentar pegar ou passar a mão, não pegou nada. Passou no meio daquela... Como se fosse um fantasma. Como se fosse um fantasma. Cara... Mas aí pode ser alguma coisa parecida com um holograma. Eu me pergunto se não tem uma civilização aí fora daqui que conseguiu chegar no nível de operar energias apenas. E o ser nem existe mais. É só a energia, só a consciência que existe. Não é mais a carne, o osso, a estrutura física. Existe algum relato sobre isso? Ou aí é fantasma? Então, pode ser que tem, entendeu? Tem casos que geralmente é só essa silhueta mesmo, energética. Eu estou até procurando aqui uma tabela, só para você ter uma ideia. Aqui, ó. Essa aqui é uma tabela mais simples, né, de algumas tipologias, então tem de tudo. Baseado em relatos de pessoas que viram. Baseado em relatos mundiais, né? De pessoas que já viram esse fenômeno. Esses relatos, eles são feitos pela hipnoterapia ou tem relatos que o cara lembra de tudo, sem precisar regredir? Na maioria dos casos, ele não lembra. Aí precisa de hipnose, que também não é uma técnica totalmente confiável, mas ajuda bastante. Agora, alguns casos a pessoa lembra perfeitamente. Consciente, sem precisar fazer regressão? Conscientemente, sem precisar fazer regressão. E quais são os casos de contato, assim, de comunicação, de diálogo? O Grey, que é o 80% dos casos, é assim. O clássico aqui. O clássico. É esse tipo aí. Vou botar aqui. Lembra que tinha um lateral direito do Grêmio que se chamava Rui Cabeção? Lembra dele? Dá pra ver aqui?
Então, quais são os relatos sobre contato, sobre troca de informação, diálogo? Existe relatos? Tem vários, são milhares. Qual que é o mais importante? A última estatística de contatos de terceiro grau, né, com abduções, coisas assim, falava em torno aí de 20 mil casos. De comunicação. Registrado oficialmente. Extraoficialmente o número é muito maior. Em termos de avistamentos oficiais no mundo todo, passa de 6 milhões de casos. Oficial. Extraoficial é umas 3, 4 vezes mais.